Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre um assunto que muita gente teme quando tá entrando no mundo da programação. E eu tenho recebido bastante essa pergunta, na verdade, que é o medo do mercado de programadores estar saturado. E aí, será que existe tal tipo de coisa? Antes da gente falar se isso é de fato um problema ou não, vamos refletir um pouco por que eu tenho recebido tanta mensagem sobre isso e por que isso é uma preocupação tão grande em quem está começando a ver alguma coisa sobre programação ou está entrando nesse assunto agora. Não sei se você já parou para pesquisar sobre um carro que você está querendo comprar ou você acabou de comprar um carro de uma cor X, sei lá, azul, por exemplo, e a partir daí você começa a ver um monte de carro igual ao seu, azul na rua, sendo que antes você não via nenhum. Esse é um fenômeno interessante que não quer dizer que porque você comprou aquele carro ou porque você está pesquisando aquele carro, todo mundo resolveu comprar o mesmo. É só porque agora você presta atenção exatamente naquele modelo ou naquela cor, então você percebe melhor aquilo que já existia. E isso acontece quando a gente tem um novo interesse também. Então se você começou a ter interesse sobre programação agora, é muito comum você ver que outras pessoas têm o mesmo interesse que você. Ou até mesmo você vai ver que o YouTube ele vai começar a te indicar mais conteúdo sobre esse assunto, o que parece que é um assunto que está bombando mais do que antes, quando você não tinha nenhum interesse nele. É claro que programação está crescendo bastante, mas provavelmente esse sentimento que você tem de que o mercado vai saturar porque tem muita gente entrando e não vai dar conta, tem muito a ver com esse efeito que eu acabei de falar. Eu não sei você, mas dentro do meu ciclo de amizades, fora a galera que eu conheci por causa da programação, eu não conheço quase nenhum outro programador, mas muita gente, por exemplo, fez direito ou administração ou até educação física. Eu conheço vários profissionais que fizeram educação física. E nem por isso eu acho que esse é um mercado saturado, principalmente porque eu não tô entrando nele, eu não tô com esse medo. E eu acho que nem eles. Então a primeira coisa que a gente precisa é tirar isso de lado, né? Identificar se esse medo nosso é porque a gente está tendo contato maior com aquilo ali, ou se de fato é algo que está acontecendo realmente. E aí a gente vai para a próxima parte, que é o seguinte: se você não está vendo nenhum profissional de administração ou de educação física ou até mesmo de direito com medo da saturação do mercado, não é o programador que tem que ter esse medo. Simplesmente porque quando você faz direito, por exemplo, você só pode atuar como advogado ou até mesmo juiz dentro do Brasil. Quando você se torna um programador, o teu mercado é mundial. Então, mesmo que, digamos, por acaso, o mercado do Brasil ele se tornasse saturado, você pode tranquilamente atuar para qualquer empresa de qualquer outro lugar do mundo. Um outro ponto é o seguinte: cada uma das outras profissões que a gente conhece atuam mais ou menos delimitada ali numa área específica. Programação vence todas as barreiras. E o que eu quero dizer com isso? É que a gente cria coisas para resolver problemas. E existem problemas em todos os lugares. Então, se a gente ainda pegar os exemplos que eu estou dando aqui, um advogado ele precisa ter um site, e um site pode ser feito por um programador. Durante a pandemia, a gente viu explodir aí soluções para você fazer exercício dentro de casa. Então, diversos apps cresceram absurdamente, entregando ali um conteúdo e uma solução que é exatamente dentro da área de educação física, né? Musculação, exercício, etc. Então, olha só, é o programador atuando dentro de uma outra área. Então, olha só o potencial disso, né? Esse potencial ele é completamente ilimitado. Todo dia está nascendo uma nova empresa que vai precisar de um programador para resolver o problema maior que ela quer resolver. No caso, por exemplo, desse exemplo que eu dei da aplicação que te ajuda a malhar dentro de casa, o problema dela, ela não está ali, ela não quer criar uma aplicação. A aplicação é o meio pelo qual ela entrega a solução dela, que é possibilitar que você consiga cuidar da tua saúde, do teu físico, sem ter que sair na rua ou ter contato com outras pessoas. Então, olha só, a gente já viu aqui que programação é uma parada global. Se um mercado saturar, você pode ir para outro. Que programação entra dentro de várias outras áreas, então a gente tem já aí um potencial ilimitado e ainda tem a possibilidade de você criar um próprio projeto dentro da tua casa. Então, mesmo que não tivesse uma vaga de emprego, digamos assim, você ainda tem sim a possibilidade de criar uma solução para algum problema que você teve, ou que você conhece alguém que teve, ou que você simplesmente acha que é um problema grande o suficiente para ser resolvido com uma solução via software. Você pode criar esse software de dentro da tua casa e começar aí o teu negócio independente.
Então, até desse ponto de vista, não é necessário se preocupar com a saturação do mercado. Na verdade, muito pelo contrário disso, a gente está no momento chave, no momento que está modificando completamente as coisas. A gente vai ter aí pela frente metaverso, né, que vai necessitar de muito mais programadores, e eu vou te falar o seguinte, não é todo programador que sabe programar hoje que vai automaticamente saber programar para um metaverso da vida. NFT, blockchain, são coisas que são específicas e diferentes. E a programação ela te permite isso também, se especializar. Não é qualquer programador que faz tudo. Por exemplo, um programador que trabalha com desenvolvimento web não necessariamente trabalha com inteligência artificial e vice-versa. Então a gente não pode só olhar para os números e não pode olhar só para o crescimento geral, porque essa especificidade pode fazer com que você tenha 100 programadores e ainda assim tenha uma demanda que não é atendida por nenhum deles. Simplesmente porque eles são programadores sim, mas de uma outra área ou de uma outra especialização. Então isso acontece muito no nosso mundo. Ou seja, você não precisa ter medo da saturação do mercado, o mercado está em ampla expansão e mesmo assim você vai sempre poder se especializar, você vai sempre poder seguir uma direção que ninguém está seguindo, juntando várias tecnologias ou conhecimentos que nenhuma empresa ou projeto vai achar em outros profissionais de forma concentrada e assim você criar um diferencial. Então não existe essa saturação desse mercado, mas mesmo que existisse, ainda assim a sua arma para combater isso é você se tornar um programador que tem um conhecimento único dentro do grupo de outros programadores. Isso vai te fazer destacar e você não vai ter nenhum problema para conseguir uma vaga ou entrar no projeto. E se você está tendo essa preocupação, mas ainda não começou a aprender a programar, eu preparei esse vídeo aqui com 5 dicas para você se tornar um programador e sair do zero. Mas se você já é um programador, já aprendeu e está com dificuldade de entrar no mercado, esse vídeo aqui vai te ajudar. Então é isso aí, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!